Gente, eu sei que é aqui que muita gente desiste. E eu também no ensino médio, eu não entendia, porque eu não. A gente passa, né? E a gente não tem uma base matemática para entender a resolução desses exercícios. Daí por isso que muita gente desiste, tá? E acaba desistindo do seu sonho de passar na faculdade que você almeja, né? Então, eu, Israel Lincoln, um, um bobo curioso, quero humildemente aqui tentar a mudar isso. Eu quero te ajudar a não desistir de entender isso aqui, de entender o que são vetores, de entender mecânica clássica, de entender física, para você conseguir passar aí na prova que você quer passar. Eu quero te ajudar a entender, porque se você entender, você não vai desistir. Você vai conseguir resolver qualquer tipo de questão, da mais fácil até a mais difícil, nas suas provas. Muito obrigado pela chance que você está me dando de ajudar, tentar ajudar, né, você a não desistir. Então, gente, para você não desistir aqui, né, na mecânica, você precisa entender o que são vetores. Você precisa entender o conceito de vetores, e vetor precisa ser uma coisa fácil e clara na sua mente. Então, essa vai ser a tentativa que eu vou fazer aqui, tá? De tornar vetores uma coisa fácil para você. Então, gente, eu vou começar calculando a soma desses dois vetores aqui. Eu tenho um vetor para baixo, eu tenho um vetor na vertical, né, na direção vertical, apontando para baixo, e eu tenho um vetor na direção horizontal, que é esse aqui, vamos ver, né? Apontando para a esquerda, certo? Apontando para a esquerda. E eu quero saber qual que é a soma desses dois vetores. Gente, é claro que a soma de um vetor assim com um vetor assim vai dar um vetor assim, tá? Aqui no nosso primeiro exemplo, os dois vetores são iguais, a intensidade deles são iguais, e é igual a 1. A gente pode escrever assim, né? Porque como eu não estou usando a setinha, indica que é uma grandeza escalar, né? Então, tá, essa representação tá certa. Ou eu posso escrever assim também, ó, o módulo do vetor. O módulo você representa, você coloca o vetor entre dois tracinhos assim, significa o módulo. O módulo de qualquer número é ele mesmo, tá, gente? Isso é da matemática. Você precisa saber isso. Por exemplo, o módulo de 5 é igual a 5. E o módulo de menos 5 também é igual a 5, tá? Isso é uma convenção matemática que a gente usa para facilitar, tá? Então o módulo deles é igual a 1, que eu só quero saber a intensidade deles. É igual a 1. Então, a soma desses vetores vai resultar em um vetor resultante nessa direção aqui, né? Porque você está empurrando para cá, um para cá e um para lá, né? Isso vai resultar num vetor assim. Se esses vetores são iguais, aqui ó, o lápis é a perfeita representação. Se eu tenho um vetor desse tamanho na horizontal, empurrando para lá, ó, uma força empurrando para lá, por exemplo. O vetor pode ser qualquer coisa, velocidade, uma aceleração, uma força. Se eu tenho
na horizontal empurrando para lá e um na vertical empurrando para cá, a resultante vai ser essa. Né? Qualquer que for esse objeto que estava aqui sendo exprimido por esses dois vetores, vai ser exprimido nessa direção aqui. Né? Falando assim, de maneira bem simplória, né? Então, é isso. Eu sei que a representação gráfica dele vai ser algo mais ou menos assim. É claro que aqui não ficou perfeito, porque esses vetores são iguais, né? Então, esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser um ângulo de 45 graus. Por quê? Porque quando eu tenho um triângulo em que um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo, esse ângulo aqui, ó, ele tem 90 graus, porque essa é a minha vertical e essa é a minha horizontal. E a vertical com a horizontal sempre faz 90 graus. Né? Isso é muito simples, mas talvez você nunca tinha, né, pensado nisso. E então, quando tem um triângulo retângulo e esse lado aqui, por exemplo, é 45 graus, ou quer dizer, em que os dois lados, né, os dois catetos são iguais, então os outros ângulos, os outros dois ângulos também são 45 graus. São 45 graus. Então, esse ângulo é 45 e esse é 45, tá? E porque a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Então, 90 mais 45 mais 45 vai dar 180 graus, tá? E a hipotenusa também vale 1? Não, né, gente? Todo mundo sabe que a hipotenusa ela vai ser o lado vezes a raiz de 2. Se o lado é 1, então é 1 vezes a raiz de 2, que vai dar a raiz de 2, né? Então, qual que é o módulo do vetor resultante aqui? Desse nosso vetor resultante? O módulo do nosso vetor resultante, que é a intensidade dele, né? A gente está quantificando a intensidade dele, né? É igual a 1 vezes raiz de 2. Que é igual a raiz de 2. Ah, mas de onde você tirou isso aí? Ah, gente, geometria básica. Por isso que eu acho que muita gente não consegue entender vetor, porque não faltou das aulas de, né? Acabou faltando das aulas de geometria básica, ou não conseguiu entender quando estava nas aulas. Então, gente, importantíssimo. Quando eu tenho um triângulo, você sabe como é que aprende as coisas, né? Repetindo. É o único jeito de aprender alguma coisa, é repetindo. Você repete aquilo dali, não tem como você não aprender. Tá? Você vai aprender se você repetir o número de vezes necessárias. Gente, eu tenho um triângulo retângulo. Para todo e qualquer triângulo retângulo em que os catetos são iguais, sabe o que é cateto? Gente, todo e qualquer triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus, que é esse aqui, se chama hipotenusa. E os outros dois lados se chamam catetos. Então, por exemplo, se eu estiver considerando esse ângulo aqui, vou chamar de alfa esse ângulo. O lado oposto a esse ângulo se chama cateto oposto. Que nome feio é cateto oposto. E o lado adjacente, né, que está grudado aqui, ó, nesse ângulo, né? Isso aqui é o mesmo ângulo, tá, gente? Ó. O lado, né, que
está junto aqui com esse ângulo se chama cateto adjacente. Isso aí você tem que saber, tá? Então, né, básico do básico de um triângulo retângulo. Você tem três ângulos, né, porque todo triângulo tem três ângulos. Eu vou chamar esse ângulo aqui de beta, esse ângulo aqui de alfa, e esse ângulo aqui todo mundo sabe que é o ângulo reto, né? E quanto que vale um ângulo reto? 90 graus. E a gente representa 90 graus por esse quadradinho aqui com pontinho no meio. Mas aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Porque eu falei que esse triângulo é um triângulo retângulo, né? A gente sabe, a gente está considerando que ele é um triângulo retângulo. Beleza. Então, né, existem vários casos, né, que são notáveis que você precisa saber de cabeça, tá? Você precisa decorar. E no nosso caso aqui é o triângulo retângulo, em que os lados são iguais. Gente, está igual? Tá, considera que os lados são iguais aqui. Sei que não está perfeito, mas considera. Se aqui vale x, né? Por exemplo, esse x pode ser qualquer coisa. Vou escrever 5 centímetros aqui, ó, para exemplificar. E aqui também vale x, né? E esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, automaticamente, os outros dois ângulos também são iguais e valem 45 graus. 45 graus, né? E a hipotenusa, que eu vou chamar de H, ela vale quanto? Será que ela vale 5 também? Gente, é claro que não. A hipotenusa ela é sempre maior do que os lados. No caso, vocês já aprenderam do que os catetos, né? Então, esse lado aqui é o cateto oposto a esse ângulo de 45. Esse lado aqui é o cateto adjacente a esse ângulo de 45, né? E são iguais, né? Então é tudo igual, né? E esse ângulo aqui de 45 também, né? Esse é o oposto e esse é o adjacente. Mas é tudo igual, né, gente? Você pode rodar esse triângulo de qualquer maneira, ó, e dá na mesma. Beleza. Tá, agora o que eu quero que vocês aprendam, que vocês saibam de cor, tá? É calcular essa hipotenusa. Quando for um triângulo em que os dois lados, os catetos são iguais, né? E vocês já sabem quando isso acontecer, os outros dois ângulos internos são 45 graus, né? E como que a gente calcula essa hipotenusa, gente? Teorema de Pitágoras. Vou escrever aqui em preto. Teorema de Pitágoras. É assim que a gente calcula essa hipotenusa ou qualquer hipotenusa de qualquer triângulo retângulo, né, gente? O que o Pitágoras ensinou pra gente? Ele ensinou descobriu pra gente, né? Que o quadrado da hipotenusa, né? A hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nesse caso aqui, tô chamando os dois catetos de x, né? Então, poderia ser A e B. E A ser um cateto, B ser outro e H é hipotenusa. Então, H ao quadrado seria igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Mas como aqui os dois lados são iguais, vai ser x ao quadrado mais x ao quadrado, né? Isso daqui eu vou desenvolver aqui embaixo. Então vai ficar igual ao quadrado igual a 2x ao quadrado.
x ao quadrado mais x ao quadrado. Todo mundo sabe que vai dar 2x ao quadrado. Todo mundo sabe que isso aqui está multiplicando, né? Existe um pontinho aqui, ó, de multiplicação. É 2 que multiplica o x ao quadrado. Muita gente desiste porque não entende esses detalhes pequenos, gente. Tá? Por isso que eu estou falando. Essa aula é para você. Então, h vai ser a raiz quadrada disso daqui. Mas isso aí é outra coisa que eu não sabia. Por quê? Que h ao quadrado era isso e agora isso já é raiz quadrada. Gente, é matemática. matemática básica. Se, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui só para exemplificar. Se 3 ao quadrado é igual a 9, então 3 é igual a raiz quadrada de 9. Ixi, agora até eu viajei. Ai, ai. Ó, então, porque h ao quadrado é igual a isso aqui, né? E h ao quadrado é isso aqui, não é, gente? Então, eu posso falar também que a raiz quadrada disso daqui é igual a raiz quadrada disso daqui, né? Eu também posso falar isso. Então, se eu tirar a raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado, né? Se eu fazer a raiz quadrada de 3 ao quadrado, isso vai ser 3. Então, por isso que a raiz quadrada de h ao quadrado é h, né? E a raiz quadrada de 2x ao quadrado vai ficar como 2x ao quadrado. Daí, a gente sabe que isso é a mesma coisa disso, ó, que é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado. A raiz quadrada de 2 a gente vai deixar representado como raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de x ao quadrado é x, né? Que nem aqui nesse exemplo. Então, por isso que sempre que, né, você tiver um triângulo retângulo em que os lados são iguais, a hipotenusa vai ser o valor desse lado, né? O valor do lado vezes raiz de 2. No caso, nosso lado aqui valia 1, por isso que deu 1 vezes raiz de 2, que é raiz de 2.